Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Flashes com Selma Mello. E, de antemão, já agradecendo sua honrosa parceria, sua honrosa audiência e te pedindo, clica, curte, compartilha. É o nosso encontro de todos os sábados. E hoje, recebendo uma visita, como sempre, para lá de especial. Olha só, ele é o homem da gestão pública. Ele é o homem da assessoria, ele é o homem que está aqui para ensinar você a conduzir o seu comércio, sua empresa, com punhos de ferro. E que alegria para a gente o receber. Eu estou falando dele mesmo, claro que você já conhece, é o Oscar. E ele está aqui hoje para tirar todas as dúvidas. Um assunto para lá de interessante e que vai ajudar muito a você e ao seu negócio. Oscar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Selma. Desde já, muito obrigado pelo convite. Agradeço, é uma honra para mim estar aqui, poder falar de um tema que eu vivo, né, no meu dia a dia, que é o empreendedorismo, que é a gestão, e é algo que eu sou apaixonado por isso. Meu prazer é poder falar isso que é tão importante para a nossa sociedade. E sejam bem-vindos a todos que estão assistindo também. Olha aí, eu vi aqui uma aula de Oscar essa semana e eu já enlouqueci. Eu disse, eu preciso dele, já fui lá, estou te convidando, vem cá. Sabe por quê? Porque é a Imagem TV que faz o melhor para você. Pois é, e já de antemão, quero saber o que significa realmente empreendedorismo. Perfeitamente, ótima pergunta. Muitas pessoas acham que empreender ou o empreendedor é aquele cara que ele tem uma grande empresa, né? A gente vê muitos grandes players aí no mercado, né, que as pessoas exaltam e eles realmente merecem. Mas empreendedor é desde aquela pessoa que vende bala a gente ali no sinal, aquele cara que tem um carrinho de cachorro-quente, um carrinho de pastel, até o cara que é, sei lá, bilionário, que se tornou bilionário através de empresas. Então, o empreendedorismo é a capacidade que a pessoa tem de gerir um negócio, de criar um negócio, criar uma ideia e, através dela, gerar receita, gerar vendas, gerar empregos. Então, isso é empreender, você ter uma ideia e você conseguir desenvolver esse negócio. Basicamente, o empreendedorismo é isso. Bem. O comércio é muito competitivo. Então, o que eu preciso para dar meu primeiro passo em gestão pública? É assim que se chama? Seria gestão privada, né? A gente fala só gestão, porque só gestão. A gestão ela perpassa por tudo, gestão pública, gestão privada, então é gestão. Então aí já vai, eu acho que todo prefeito, vereador deveria fazer o curso de gestão, né? Com saber gerir certeza. O particular e influenciar muito no público, Com né? toda Por certeza. isso que eu fiz a pergunta, tá legal? Para começar, o que eu indicaria é, primeiro você tem que ter uma ideia. A pessoa ela tem que ter uma ideia, não necessariamente precisa ser algo que, essa é a minha vocação. Não, ela pode Sim. começar um negócio que gere dinheiro, gere renda, porque vamos imaginar uma pessoa que ela não tem um emprego, ela começa a empreender, ela precisa ganhar dinheiro para se manter. Então, você tem uma ideia principal. A partir dessa ideia, você começar a criar o que a gente chama de um produto mínimo viável. O que seria isso? Eu criar uma estrutura mínima que eu consiga atender as pessoas, eu consiga vender para as pessoas. Então, a primeira dica é essa. É você ter uma ideia e você criar uma estrutura mínima. E a segunda dica é você estudar. Porque eu jamais poderia chegar aqui e dizer que uma pessoa que começou uma empresa hoje, ela imediatamente já vai ter sucesso logo nos primeiros dias. Mas é você estudar, você começar a pesquisar, estudar sobre gestão, estudar sobre finanças, que a gente vê que é uma deficiência muito grande, como você mesmo falou. Políticos precisariam aprender sobre gestão.
E, de uma forma geral, sem querer fazer uma crítica, mas nós não fomos ensinados a gerir nem mesmo nosso próprio dinheiro, porque grande parte da população brasileira é endividada e nós deveríamos aprender sobre gestão financeira, por exemplo, na escola, no ensino médio, sobre gestão da nossa casa. Então, a gestão ela passa por todos esses campos. Então, eu preciso estudar para me desenvolver. Então, primeiro criar uma ideia, depois você estudar. E aí você coloca esse negócio e aí é sucesso na certa. Qual a maior dificuldade de um pequeno empreendedor hoje? Assim, a gente está vivendo um pós-pandemia, né? Para quem quer começar um negócio hoje, qual o primeiro passo necessário? É estudar, ir para o lápis, fazer tudo direitinho, mas a gente se bate aí nos encargos. São vários desafios que um pequeno empreendedor ele enfrenta, né? Quando você imagina, por exemplo, uma empresa grande, uma grande empresa que já tem muitos colaboradores, já tem dinheiro, já tem muitos clientes, é muito fácil para uma empresa como essa, ela conseguir se desenvolver. Mas o pequeno empreendedor, muitas vezes, ele não tem capital de giro, ele não tem dinheiro para, vamos dizer, comprar uma grande quantidade de produtos, de matéria-prima. Então, esse é um desafio, a parte financeira é um grande desafio. A questão também da falta de conhecimento. Eu trabalho com gestão, com desenvolvimento empresarial, já há mais de 10 anos, entre estudos acadêmicos e a prática mesmo do mercado. Atuo com consultoria, que é a parte de desenvolvimento empresarial, treinamentos, e eu vejo que quando eu chego dentro de uma empresa, né, o básico não está sendo bem feito. Aquilo que a gente chama do básico bem feito, isso não está sendo feito. Então, a falta de conhecimento, ela é um grande desafio. E eu acredito que a própria concorrência, como você falou, porque uma pequena empresa, ela entrar no mercado e ela concorrer com as médias e as grandes empresas é difícil. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, algumas ações, que essa empresa ela consegue se desenvolver, consegue vencer esses desafios. Mas realmente precisa ter primeiro a gestão e depois o empreendedorismo na veia. Aquela história de que esse ponto não dá certo, nada nesse ponto funciona, é só mito. É falta de gestão. Exatamente. A localização, o ponto, ela é importante. Ela é importante, né? Mas, também, assim, claro. Existem empresas que você tem dois concorrentes, um do lado do outro. E um concorrente prospera e o outro não. Então, muitas vezes duas coisas que eu sempre falo nos meus treinamentos, nos meus cursos, nas minhas palestras, a mentalidade do empreendedor e a gestão. Se ele tiver essas duas coisas, então já é um grande passo, uma grande base para que essa empresa possa crescer e se desenvolver. Muito bem. E eu gostaria de convidar você para conhecer um pouco dos nossos apoiadores culturais. Eu sou Betânia Lima, micropigmentadora estética e massoterapeuta habilitada. Estamos em novo espaço, novo endereço, que é aqui na Rua Coronel Antônio Souto, 149, Térreo.
Nós fazemos limpeza ultrassônica, limpeza de pele ultrassônica para tratar acne, rugas, linhas de expressões, mancha de acne e tratamento skincare, que é o tratamento específico para cada tipo de pele. Nós temos um atendimento totalmente diferenciado e personalizado para você. Estamos aqui de portas abertas e com o coração acolhedor para tratar suas necessidades. Olá, gente, beleza? Tudo bom? Olha, esse ano de 2022, a Casa Nobre Imóveis temos a proposta de ser a melhor loja de imóveis da região, viu? Com entrega para todo o estado, toda a região, a entrega, montagem grátis, não é? No prazo de 24 horas, comprou, recebeu, temos tudo para sala, quarto, cozinha, com preço competitivo e até 12 vezes. São duas lojas, Centro dos Garanhuns e Coab 2. A Belo Sono Colchões está com a loja toda em promoção para vocês. Estamos com conjuntos de molas ensacadas, ortopédicos, tamanho casal, solteirão, king, queen e roupas de cama também, como protetor impermeável, saias para base, travesseiros. A loja Belo Sono Colchões está localizada na rua Melo Peixoto, 112, centro de Garanhuns. E já aqui de volta com o grande Oscar, exemplo em empreendedorismo. Veja lá se sua empresa está precisando de uma consultoria. E nesse momento eu quero convidar você para no próximo dia 28 de maio participar de um grande baile temático que acontecerá na Arena da Coab 1, às 19 horas. E é uma realização da Associação dos Moradores da Coab 1, baile para as mães. Você não pode perder ritmos quentes dos anos 80, 90, então vai lá, leva a mamãe, essa é uma boa pedida. Mês de maio, a gente comemora mês das noivas, mês das mulheres e, claro, nossa mamãe. Então, mais uma vez, te convidando, baile para as mamães, festa temática na Arena da Coab 1. Já quero agradecer a Anne pelo grande convite e estaremos lá, com certeza, e eu espero encontrar você, ok? De volta com o Oscar aqui no nosso estúdio. E eu tenho certeza que você está gostando demais e está muito curioso. É uma coisa que me chama muita atenção, Oscar, e eu já quero aqui aos meus amigos empresários aqui que estão nos assistindo, a gente sente que algumas lojas não têm um bom atendimento, infelizmente. É muito comum, não só de funcionários, como às vezes os próprios proprietários, né? Aquela história de tratar melhor, quem está melhor vestido, que não fazer caso das pessoas. Isso é terrível, né? Não tem como ir para frente o empreendimento mal cuidado, que não tem zelo pelas pessoas. Exatamente, perfeita a sua fala, Selma. O atendimento, eu diria que é a vitrine da empresa. Porque quando você conhece uma empresa, vamos imaginar que você conheceu uma empresa, sei lá, pelo Instagram. E aí você vai lá naquela empresa. Quando você já chega naquela empresa, o cliente ele já chega naquela empresa com uma imagem formada da empresa, do Instagram. Então ela chega, ela olha a fachada, ela olha a vitrine. Só que o primeiro contato humano que ela tem dentro da empresa é com os atendentes. Então esse contato, ele é que vai formar 100% da imagem que aquele cliente tem da empresa. Então, quando esse contato ele é negativo, como o caso de mau atendimento ou até de não atendimento, né, isso vai causar uma imagem muito negativa daquela empresa. E o pior é que é a maioria. A gente pode destacar empresas que atendem bem. Deveria ser o contrário, para todas as empresas atenderem bem, ser exceção às que não atendem. Mas é o contrário, a maioria das empresas não tem um bom atendimento ou não tem técnica
E quando você tem um atendimento diferenciado, você lembra, poxa, eu fui muito bem atendido em tal empresa por tal funcionário. E volta, né? E traz outros Com clientes. É certeza. multiplicador, né? Com certeza. Isso O é fantástico. feedback, o marketing positivo, já é provado pela neurociência, pelo neuromarketing, que existe o feedback positivo, que é quando o cliente fala bem de uma empresa, e o feedback negativo, que é quando ele fala mal. E o feedback negativo, ele é mais poderoso do que o feedback positivo. Ou seja, as pessoas elas tendem a falar mal de uma empresa mais do que falar bem. Já existem pesquisas que dizem que um cliente, quando ele é mal atendido, tem uma experiência ruim na empresa, ele pode levar isso para até 10 pessoas do seu convívio. E o feedback positivo não é assim. Então, quando você tem uma empresa que tem um bom atendimento, que tem um bom serviço, que os colaboradores são treinados para isso, então é uma questão primordial. Que coisa tão bacana, né? E olhe só, amanhã a cidade de Arco Verde vai tremer com o Chá das Damas. Chá das Damas que acontece aí todos os anos. E é uma organização dele, um dos maiores colunistas sociais do nosso país, que em breve estará aqui conosco na Imagem TV. Então, que seja muito bem-vindo, Adilson Mendes. A gente te espera com muito carinho. Em breve, Adilson Mendes aqui na sua Imagem TV. E eu quero muito agradecer a Tereza Vilela, aqui nossa escritora, cordelista, que nos presenteou aqui com tanto carinho, né? Tereza, que é mãe de Aldo Vilela, um dos maiores comunicadores do nosso estado. Sou muito fã de Aldo, meu amigo querido. Um beijo, né, para toda essa família maravilhosa. Tereza, minha irmã, uma irmã que a vida, né, nos deu. E, Tereza, você estava certa. Seus livros são maravilhosos, viu? Um encanto. O Conto da Montanha Sem Flores e a História de Amor de Maria Concebida e José Camilo. Um pedacinho em cordel da história de algum casal por aí, né? Tereza, minha amiga, muito obrigada e receba todo o nosso carinho. Estou de volta aqui com uma personalidade do mundo do empreendedorismo, Oscar. Essa pessoa aí, apaixonante, gente, é um cara extraordinário. Além de uma inteligência ímpar, é um cara que vale a pena ser ouvido. E, mais uma vez, Moura, só agradecer você aqui, que, nossa, eu estou super feliz. Eu que viu? agradeço. Oscar, quando é que eu sinto que minha empresa está perigando e eu preciso que alguém venha me socorrer? Quais são os sinais aparentes? Perfeito. Olha, a consultoria, que é o que a gente trabalha numa das minhas empresas de desenvolvimento empresarial, a consultoria, ela não é para uma empresa que está apenas ruim, que está em uma situação ruim. Ela serve também para uma empresa que quer crescer. Então, eu diria que duas observações básicas que o empreendedor, o empresário, ele tem que fazer para saber quando ele precisa de ajuda externa, ele observar os resultados que a empresa vem mostrando. Se ele vê que em alguma área ou em algumas áreas ele tem dificuldade, né, não está tendo o resultado que ele gostaria, então esse já é um primeiro alerta para que ele contrate uma consultoria, contrate uma ajuda externa.
E também uma empresa que quer criar um planejamento de expansão, de crescimento, de melhora. Então eu vejo muitos casos de empresas que a gente chega dentro dessas empresas e elas já vêm uma situação ruim há muito tempo. E a empresa demora muito tempo para conseguir dar esse start, dar esse alerta para precisar de ajuda externa. E não deveria ser assim, não esperar no último momento, quando a empresa está realmente na UTI, para você precisar de uma consultoria. Então, observar basicamente os resultados. Se eu tenho resultados negativos, então isso pode significar que eu preciso de ajuda. Se eu preciso crescer, eu já estou tendo resultados e preciso crescer, então isso já é um start também para eu precisar de ajuda externa. E não só a consultoria, né? Eu falo porque é o que eu vivo, mas treinamentos também, como você falou, de atendimento. A gente treina também os colaboradores para que eles consigam atender bem, que eles consigam atender melhor. Então, isso também é uma observação que a empresa precisa fazer para identificar quando ela precisa de ajuda externa. Muito bem. Uma consultoria custa muito caro? Não. Não, né? Eu costumo dizer... É um investimento necessário. Exatamente. A consultoria ela é um investimento. Quando a gente observa as pessoas que estudam a parte financeira, você observa a estrutura financeira de uma empresa, o que você paga de consultoria ela não está nos gastos. É interessante, isso ela está nos investimentos. Você observar dentro de uma estrutura financeira. E na prática ela é assim também, né? E eu gosto de dizer que o caro é aquilo que a gente paga e não tem resultado. Pode ser uma caneta de R$1 que você comprou e se ela não funcionar, aquilo foi caro. Sim. Mas a consultoria, ela é uma atividade que ela exige do consultor um preparo muito grande. Então, eu passei por estudos, eu estudo constantemente. Eu tenho minha graduação em administração, tenho MBA em gestão empresarial, tenho especialização em gestão financeira de pequenas empresas. Leio muito, estudo muito, faço muitos cursos para que eu consiga me preparar para chegar nessa empresa e conseguir que ela tenha resultados. Então, isso também precisa ser considerado. Nós tivemos um período muito difícil, né? Um período pandêmico. Hoje você é muito solicitado para essas empresas. Qual foi o maior dano deixado por essa pandemia? É assim, toda empresa chega e diz, eu estou com este problema. Tem alguma coisa similar ou não? Cada uma tem um problema diferente. Olha, Selma, por incrível que pareça, a pandemia ela aconteceu, né, no mundo inteiro e foi algo muito ruim, muito ruim. Nós perdemos muitas pessoas, nós passamos momentos muito difíceis, mas alguns pontos positivos vieram, né? Alguns pontos positivos vieram. Como, por exemplo, algumas empresas que tinham estrutura apenas física e passaram para o digital, que hoje nós estamos numa TV digital. Então, hoje o digital ele não é mais o futuro, como a gente dizia antes, ele é o presente, exatamente. Então, elas migraram do físico para o digital ou as duas pontes. Então, isso teve um resultado muito positivo. Grande parte do que segurou a economia do nosso país foram os e-commerce. Inclusive, eu fundei um e-commerce no meio de uma pandemia. Só um momento, o que significa e-commerce? E-commerce, abrindo parênteses, é uma empresa que vende produtos pela internet. Então, ela não tem uma loja física, ela tem um estoque, mas o cliente entra no site, faz o pedido e chega no conforto da casa dele. Facilita a abertura de novas empresas, novas lojas? Com certeza, e foi justamente isso que segurou grande parte da economia do nosso país durante a pandemia, né? E as dificuldades que eu vejo hoje, voltando à sua pergunta, as dificuldades que eu vejo hoje que ficaram, né, vamos dizer assim, sequelas que ficaram nas empresas, seria, por exemplo, o aumento do preço de matéria-prima, o aumento do preço dos insumos. Então, isso foi muito ruim, porque, de um lado, nós tínhamos pessoas reclusas em casa, mas elas tinham necessidade de comprar, mesmo que fossem produtos básicos, e depois que nós começamos a sair de casa, as pessoas queriam sair, queriam comprar,
queriam fazer pedidos pela internet, como por exemplo. Então, a demanda, ela chegou, ela voltou. Hoje, se nós observarmos na nossa cidade mesmo, em Garanhuns, você sai um final de semana e você vê os restaurantes lotados. Muitas vezes você não consegue nem entrar no último dia das mães mesmo, dificuldade de você entrar nos restaurantes. Então, a demanda, de certa forma, ela voltou. Só que a maior dificuldade hoje que as empresas estão tendo é organizar o financeiro, porque tudo aumentou, eles não conseguem, em muitos casos, repassar esse aumento para os clientes, aumentar demais o preço. Então, a inflação, que aumentou muito, está nas alturas, né? Agora ela meio que deu uma certa equilibrada, mas se nós compararmos com períodos anteriores, ela está muito alta. Então, isso é uma das maiores sequelas que eu poderia destacar que as empresas têm com relação ao que nós passamos. Eu queria abrir um parênteses e mandar aqui os parabéns e um abraço para lá de especial para a Lucélia Lima, ela que está aí gerindo a revista Sobretudo e realizando em setembro o prêmio Evidência Nacional, onde ela estará premiando pessoas de todo o país e também de outros países. E a gente agradece demais estar figurando nessa lista dessas grandes personalidades. Então, muitíssimo obrigada, uma honra para a gente participar deste troféu entre tantas personalidades que fazem o nosso país acontecer. E eu aqui nos estúdios com o homem que faz o comércio acontecer. Oscar, eu tenho uma curiosidade assim tremenda. Você é bom em matemática? Eu me considero bom em matemática. Hoje, eu já tive muita dificuldade, mas hoje eu me considero, tanto é que eu fiz uma especialização em gestão financeira de pequenas empresas para conseguir trabalhar melhor isso. Muito bem. Quando é que você se descobriu com todo esse potencial? É porque, gente, ele é realmente, não estou jogando confete aqui, ele é um cara assim extraordinário. Aquela pessoa que é necessária dentro de uma empresa é esse aqui que vos fala, Oscar, e que a gente recomenda demais para a sua loja. E eu estou me dirigindo aqui a você, Júnior, né, de Jones, pessoal. Oscar, o mal necessário, né? Porque Oscar só é chamado quando a coisa está dando errada. Ou infelizmente, quando está tudo certo, Oscar não é necessário. Não é. Infelizmente, isso ainda acontece. Devia ser sempre, Deveria né? ser Aquelas reciclagens. Exatamente. De quanto em quanto tempo eu devo dar uma mudada na minha empresa? Ou não se mexe no que está dando certo? Que eu não concordo muito, não, sabe? Mesmo as coisas dando certo, eu acho que tem que ter um diferente sempre. Exatamente. Eu tenho aquele famoso jargão, né? Time que está ganhando não se mexe. E eu também não concordo. Eu acho que o time que ele está ganhando, eu posso sim mexer, eu posso ser muito mais resultado do que aquilo que eu imaginava. Eu penso isso. Eu penso dessa forma e sempre pensei. E assim, muitas empresas que me chamam para consultoria, elas não têm a visão do mercado. Elas são empreendedores que estão fechados dentro de uma empresa. E como eu sou empreendedor da vida real, né? Eu costumo dizer, eu já tenho mais de 10 anos nessa vivência entre estudos acadêmicos e a prática. Então, eu tenho minhas empresas, eu sou empreendedor da vida real. O que significa empreendedor da vida real? É que eu não sou aquele empreendedor de palco, aquele que vai chegar num palco e ele vai dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer assim. E isso não funciona para pequenas empresas. Eu vivo isso na prática. Eu sinto os mesmos desafios, as mesmas dificuldades de qualquer pequeno empreendedor. Como eu comentei, eu criei um e-commerce no meio da pandemia. Então, eu passei por todas as dificuldades de criar um e-commerce, de me desafiar realmente. Então, quando eu chego em algumas empresas, eu vejo que elas não têm a visão do todo, a visão do mercado. Então, eu não posso dizer assim, a cada, sei lá, 1 ano eu vou fazer uma mudança na minha empresa, a cada 6 meses, não. A empresa ela precisa estar sempre fazendo algo novo o tempo todo.
mesmo que ela esteja bem, como o exemplo que você falou, um time que está ganhando, mesmo que ela esteja bem, ela pode fazer algo que possa fazer com que ela tenha mais resultado. Um exemplo prático, eu cheguei em uma empresa certa vez, uma empresa que eu fui prestar consultoria, e essa empresa já tinha uma estrutura, já tinha cardápio, empresa de alimentação, já tinham clientes, mas a parte financeira não funcionava. Eles tinham clientes, eles vendiam bem, mas eles não sabiam, por exemplo, precificar, não sabiam qual era a margem de lucro do negócio. Eles não sabiam se estava tendo muitos custos, e então estava desorganizada a parte financeira. Então eu entrei nessa empresa e nós criamos todo um planejamento para fazer com que essa empresa mudasse seus resultados. E de um mês para o outro, ela teve um aumento de 12% no faturamento, o que isso parece pouco, mas é muito. A maioria das empresas lutam para de um mês para o outro aumentar 1%, 2%. Então, ela não aumentou a quantidade de clientes naquele momento, naquele mês, mas nós trabalhamos a parte financeira, então melhoramos aquilo que já estava bom. Então, basicamente é isso que acontece. Não deveria ser, como você falou, o caso de eu ser um mal necessário de só chegar quando está ruim. Era para ser, quando a empresa está bem, não, vamos chamar uma consultoria e não só eu, mas qualquer outro consultor do mercado. Oscar, a gente sabe que as dificuldades do pequeno empreendedor e do grande proporcionalmente são iguais. Mas qual é a maior dificuldade em se manter numa competição que a gente vê loja física e internet? Por quê? Às vezes você compra pela internet num preço bem menor do que na mesma loja física. Porque aqui eu pago água, luz, funcionário. Tem isso. Como é que as lojas conseguem sobreviver fazendo uma competição com ela mesma, né? Entendendo aí como é isso? Olha, a gente deve pensar o seguinte: existem públicos para cada um desses tipos de negócio. Existem pessoas que elas têm muita facilidade de pegar o celular agora e fazer um pedido online. Mas ainda existem pessoas... Eu tenho um consumidor aqui nato online. Eu acho que é a pessoa que mais compra na internet, Exatamente. Viu? Então tem o público para isso e ainda existe o público físico, né? A gente fala muito sobre o digital. Durante essa pandemia, depois da pandemia, eu migrei muito do que eu faço para o digital, mas o físico ele nunca vai acabar. Então, você tem realmente a diferença de custos de uma empresa, a estrutura de uma empresa física e uma empresa online. Só que existe muito a questão da comodidade. Ainda existem clientes que ele quer chegar na empresa, ele quer pegar no produto. Eu gosto disso. Exatamente, ele quer testar. Então, ele paga mais caro para ter a comodidade de ter um produto físico. E também o que eu observo muito é que as pessoas querem ter a experiência física de ir naquele local. Então, as empresas elas precisam entender que existem públicos para online, existem públicos para o físico, e mesmo que elas entendam que existe uma competição, mas você sempre buscar identificar qual o seu público. Se o meu público-alvo são pessoas que gostam de comprar pela internet, são pessoas mais modernas, que estão muito habituadas à tecnologia, então será que não é melhor eu pegar uma parte da minha estrutura, ou a maior parte dela, e migrar para o digital? Ou então se eu observo, não, eu posso criar dentro da minha empresa uma estrutura que gere uma experiência de consumo para o cliente. Porque a gente tem muitas empresas no Brasil que elas trabalham a experiência de consumo do cliente dentro do local. Empresas que criam um ambiente temático, por exemplo, uma lanchonete que tem tema de jogos de tabuleiro. Então, isso é uma experiência. Então, se eu tenho uma empresa física, a dica que eu dou para os empreendedores é: cria uma experiência para o seu cliente dentro da empresa. Uma experiência de consumo, uma experiência de atendimento, experiência realmente diferenciada, porque isso vai justificar o preço a mais que ele paga. Dessa forma, eu consigo, identificando qual é o meu público, eu consigo competir com o online ou passar para o online, dependendo da situação.
A pandemia mudou muito o jeito de ver as empresas, o jeito de trabalhar. Serviu para apertar muita gente. Como é que você vê essa pós-pandemia? Com certeza. Olha, a pandemia, o lado positivo, como eu falei, foi que algumas empresas precisaram criar uma estrutura digital. Um exemplo, em 2020, no auge da pandemia, quando estava todo mundo em casa, eu quis comprar uma rede para colocar em casa e deitar na rede e ficar lendo. Todo mundo em casa, a gente não estava fazendo nada, não, eu quero colocar uma rede. E eu procurei uma empresa online para comprar esse produto e eu não conseguia, dentro da cidade. Porque as empresas, o que é que elas fizeram em 2020? Algumas entenderam, poxa, as pessoas estão em casa, mas nós precisamos vender, a gente não pode parar. E tem pessoas que querem comprar. Então elas passaram, vamos pegar todos os vendedores, vamos colocar todo mundo com o WhatsApp e vamos atender online. E aí eu encontrei uma empresa da cidade, entrei em contato com o vendedor, e o que era que eles faziam? Atendiam todo mundo durante o dia e a parte da tarde colocavam toda a mercadoria no carro daquele empreendedor e saíam na cidade entregando os produtos, com toda segurança, claro, com máscara, álcool em gel, toda segurança para que eles não parassem. Então, o que eu vejo, o lado positivo que nós tivemos, não da pandemia, mas as consequências positivas, é que justamente as empresas elas abriram o olhar para novas formas de comercializar, novas formas de chegar até o cliente. Então, esse lado positivo ele existiu. E hoje as empresas já estão enxergando que as mudanças que aconteceram na sociedade, no comportamento do consumidor, elas vão continuar de certa forma. Ainda tem pessoas que já não compram mais alguns produtos físicos, compram online. Tem pessoas que disseram, durante a pandemia eu fiz minha feira do mercado online. Hoje eu não quero mais ir ao supermercado e realmente não vão. Então isso existiu. Então isso foi um lado de certa forma positivo que nós tivemos nesse período. E nós queremos, mais uma vez, chamar sua atenção. Abra o coração e, no gesto de muita humanidade, vamos ajudar o Padre Marcos André, da paróquia Sagrada Família, que está precisando de sua ajuda. Doe, mas doe com amor. A igreja passou por um retelhamento e as suas paredes cederam. E nós estamos precisando reerguer aquela casa de fé e de amor. Doe um saco de cimento, ou doe R$1, R$2. Doe com alegria, né? Que qualquer doação será bem-vinda. O Pix da igreja é 101424 00371 meia dúzia, mas também Padre Marcos. Eita, Pix grande, que eu vou repetir. 101 404 240 037 16. Doe. As comunidades da Coab 1 e Parque Fênix precisam do seu apoio. E de volta com Oscar, o mago das grandes empresas, o mago da assessoria. Oscar, existem fatores determinantes do sucesso e do fracasso ou não? Tudo é questão de visão, de organização. Existem. Eu acredito, muitas pessoas dizem assim, não existe receita do sucesso, mas eu acredito que existe sim. Então passa para a gente correndo. Lógico que ela não vai ser como uma receita de bolo, Sim. que eu vou dizer, você vai fazer uma pitada disso, não. Mas existem, como você falou, alguns princípios que vão determinar que uma empresa vai ter sucesso ou não, ou uma pessoa em qualquer área da vida. Eu sempre falo muito sobre mentalidade. Todos os meus treinamentos, mesmo que seja na área de gestão, mas eu falo sempre sobre mentalidade. Então eu acredito que a
a dica principal, se nós pudéssemos dar uma dica principal hoje para os empreendedores que estão nos assistindo, os empresários, é trabalhar a sua mentalidade. Que você comece a ter uma mentalidade de sucesso. E, Selma, eu descobri uma síndrome. Eu não sou médico, não sou pesquisador, mas eu descobri uma síndrome, que se chama a síndrome da bodega. Você sabe o que é uma bodega? Não. Sim, eu sei o que é uma bodega. Eu quero saber o que é. Isso, que está por trás da bodega. Nós tínhamos antigamente aquelas bodeguinhas, existiam antigamente, na minha infância, sem querer entregar a minha idade, mas tinha aquelas merceariazinhas. Que era no meu tempo. bem pequenininha, mas que vendia de tudo. E geralmente era numa esquina, na casa de alguém, de um empreendedor. E era uma mercearia, que a gente chamava às vezes de bodega, que tinha de tudo, que vendia muito, mas que não saía daquele tamanho. Então, muitos empreendedores ainda têm essa síndrome da bodega. Que eu falei esse nome, claro que é com um tom cômico, né? Mas são empreendedores que têm uma mentalidade de a minha empresa é pequena, mas eu sou uma empresinha, eu sou um mercadinho. Não, tem que ter uma mentalidade de sucesso. Você já tem que, tudo que você fizer, você direcionar para o crescimento, para o sucesso, para pensar, eu sou empresário. Você tem o quê? Eu tenho um mercadinho. Então, o que é que você é? Eu sou empresário. Então, sempre ter a mentalidade de sucesso, sempre procurar trabalhar a sua mentalidade, a sua inteligência emocional, mudar os seus pensamentos com relação aos seus funcionários, aos clientes, que tem muitas pessoas que pensam assim, todo cliente é ruim, todo funcionário só dá problema. E quanto mais ele pensa nisso, que o funcionário é ruim, que o cliente é ruim, que o mercado é ruim, que não dá para crescer, que é muito competitivo, quanto mais ele coloca esses pensamentos negativos, menor fica. mais isso vai acontecer na vida dele. E mais a empresa não vai ter sucesso realmente. Então, primeiro, trabalhar a mentalidade. Esse é o pilar principal para você ter sucesso. E aí depois todo esse conjunto que nós falamos hoje, a gestão financeira, estudar, aprender e se desenvolver. Muito bem. E a publicidade também, viu, gente? Que não pode ficar de fora de jeito nenhum. Colégio Santa Joana d'Arc. Há 36 anos, educando para Deus e para a vida. No Colégio Santa Joana d'Arc, percebe-se o potencial e a realização de cada aluno. Vem ser Colégio Santa Joana d'Arc e participe de uma educação desbravadora. E a gente fala em empreendedores de sucesso, eu não posso deixar de citar um cliente nosso, que é Ivo Mário. Para mim, um sinônimo de um grande empreendedor. Ele começou com a loja e, mesmo durante a pandemia, já abriu 2 lojas. Então, assim, ele é aquele cara que batalha. Outra coisa, entrega em 24 horas, vende imóveis, né? Casa Nobre, imóveis. E além de entregar, faz a montagem assim, correndo, atende até por telefone, vai lá, monta. E é uma simplicidade, uma capacidade
Então, Ivomário, para mim, hoje, você é um exemplo do grande empreendedor. E vamos também mandar um beijo aí para Belo Sono, né? Outra grande empresa que chegou em Garanhuns, que apostou mesmo na pandemia e está aí crescendo e expandindo. São nossos apoiadores e que a gente fica muito feliz em ter pessoas como vocês conosco. E, infelizmente, estamos aqui na reta final de uma conversa tão necessária, tão bacana. E a gente queria perguntar assim, se você faz cursos, independente de consultar nas lojas, faz cursos para as pessoas que estão empreendendo, é esse o nome, ou querendo empreender. Esse nome é muito chato. Para quem quer ser empresário ou quem já é, você Exato. faz esses cursos. Sim. Na minha empresa de desenvolvimento empresarial, eu trabalho Aqui, não olha, só endereço, telefone aqui, tá? isso, não só a parte de consultoria, mas de treinamentos também presencial, né? E eu também tenho um curso que eu fundei aqui em Garanhuns, ele é presencial também, que é um curso de gestão para pequenas empresas, que ele justamente tem esse objetivo, que eu comecei a observar que eu tenho conhecimento, mas que muitos empresários não têm. E eu consigo ter sucesso nas minhas empresas porque eu tenho esse conhecimento. Então, eu comecei a simplificar a gestão para conseguir passar isso para empreendedores que não foram para uma faculdade, que não tiveram, talvez, o conhecimento acadêmico que eu tenho. Então, eu criei esse curso de gestão para pequenas empresas. Ele é presencial, inclusive, nesse momento, ele está com vagas abertas. Tá? Ele vai acontecer no dia 29 de maio, no auditório do Hotel Rodrigues. No meu Instagram tem todas as informações lá para quem tiver interesse de participar, de se inscrever. E esse curso ele tem justamente o objetivo de levar esse conhecimento básico para que os empreendedores se desenvolvam. Então, além dessa atuação, além do meu e-commerce, eu também tenho esse curso que eu ofereço vagas para os pequenos empreendedores. Que coisa bacana. E se você é um empresário de sucesso, se você é aquele empresário iniciante, por favor, a gente precisa de qualidade, a gente precisa de um bom atendimento e a gente precisa, mais do que tudo, fazer essa publicidade. Pode ser no boca a boca, mas se for na Imagem TV, melhor ainda, né? Então, Oscar, muitíssimo obrigada por você ter vindo, por você ser essa pessoa assim tão disponível e a gente está aqui super feliz e queria te intimar a voltar. Eu tenho certeza que a gente precisa conversar cada vez mais, né? Nesse mundo tão competitivo, quanto mais informação, melhor. Com toda certeza, Selma. Eu que agradeço pelo convite. É realmente uma honra participar aqui desse seu programa, na Imagem TV. E eu estou sempre à disposição. Sempre que precisar de mim, estamos disponíveis, porque é um assunto que ele é tão amplo que se a gente ficasse um dia inteiro falando ainda seria pouco. Então, eu agradeço desde já pelo convite e já me coloco à disposição para quando você precisar. Muito obrigada. Imagem TV, trazendo o melhor para você.